Olá! Sentir medo é normal para todo mundo, mas quando há uma reação exagerada diante de certas coisas, situações que representam pouco ou nenhum perigo real, a gente está falando de fobia. E há diferentes técnicas que podem ser usadas no tratamento dessa versão que congela, e entre elas a hipnose. Para falar sobre isso, a gente recebe hoje a psicóloga e cirurgiã dentista Daniela Franzen para um bate-papo ao vivo. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema, fique à vontade para enviar suas perguntas aqui nos comentários. Tudo bom, Daniela? Tudo ótimo. Bom, para começar, eu queria que tu me explicasse essa tua formação, dentista e psicóloga, como é que integrou os dois, com as duas clínicas, os dois consultórios? Eu acho que é justamente por isso que eu trato de fobias. Porque, como dentista, a gente fica acostumado a receber muitos pacientes que têm medo do tratamento odontológico. Que, se a gente for pensar, não é gostoso mesmo você receber uma anestesia, você receber, colocar às vezes coisas que apertam, que ficam no meio dos seus dentes. E, então já existe um medo normal de pessoas que não têm fobia de ir ao dentista. E quando a pessoa é fóbica, então, nossa, todos os dentistas sabem que vai segurar na cadeira, vai agarrar, vai suar. Tem paciente que ficava molhado de tanto medo de dentista. O medo daquele barulhinho. O barulhinho é top 10, está sempre lá em cima nas listas do barulho, dos medos que o pessoal tem. A agulha, a anestesia e o barulhinho são os principais. E como eu me preocupava com esses pacientes, eu resolvi procurar algumas coisas que eu podia fazer para que eles ficassem melhor na hora do atendimento, para que melhorasse esse atendimento. E como dentista, uma das coisas que eu podia fazer era o curso de hipnose. Isso tem mais de 20 anos atrás que eu fiz o meu primeiro curso de hipnose para ajudar os meus pacientes. Como eu não era psicóloga, não era todos os cursos, todas as formações que eu podia fazer, mas hipnose eu podia. E eu fui fazer e apaixonei, adorei fazer hipnose, como conseguia melhorar mesmo a fobia e gostei tanto que fui fazer psicologia. E até então tu já usava dentro do consultório de dentista? Já usava há bastante tempo. Por quê? Porque o paciente que tem medo de dentista, ele só vai até o teu consultório quando a dor dele é maior do que o medo. Se ele conseguir levar com medicamento, se ele conseguir ir levando, ele não vai. Então, essas pessoas fóbicas, que eu comecei a atender fóbico aí, a minha demanda eram pacientes fóbicos, como dentista, né? Quando a pessoa chega e ela está com muita dor, você precisa fazer uma abertura, geralmente é canal e a gente precisa resolver. Então, o que é uma das coisas piores de você fazer, que é você fazer uma abertura para fazer um canal, eu tinha que fazer no paciente que tem medo e que está com dor. Não tinha como ser pior. Né? Não tinha como ser pior. E eu precisei, então, procurar alternativas que fossem rápidas nesse alívio. E a hipnose é uma dessas alternativas que me ajuda a conseguir, na época me ajudava e hoje também, a tirar a pessoa mais rápido desse quadro fóbico, desse pavor que hoje é muito, eu atendo coisas muito mais amplas ainda, também medo de dentista, bastante medo de dentista me aparece. Mas dirigir, não conseguir falar em público, então para essas demandas, quanto mais rápido você conseguir tirar a pessoa daquele pavor inicial, é melhor. Então, a hipnose é uma dessas técnicas que me ajuda hoje em dia a tratar os pacientes fóbicos. E como é que funciona essa hipnose? Assim? O que acontece? A pessoa fica sonâmbula, fazendo tudo que tu manda? Como é que funciona? Não é assim não. Na hipnose, a gente tem uma ideia que você vai perder a consciência, que você vai obedecer tudo que o hipnotizador estiver falando, e não é assim. É um relaxamento, você se sente mais relaxado, se sente mais tranquilo, e o principal para mim, as ondas cerebrais, elas diminuem.
E quando acontece essa diminuição, a gente consegue acessar partes mais emocionais da pessoa. E como essas fobias muitas vezes estão ligadas a algum trauma, a alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa, que fez com que ela fizesse um registro, isso é muito perigoso. Por exemplo, falar em público é muito perigoso, ou dirigir é muito perigoso, altura é perigoso. Sim, é perigoso mesmo, mas tem gente que não consegue subir escada vazada. Aquelas escadas que não tem a proteção. Mesmo em altura mesmo menor, em altura do primeiro para o segundo andar. Não consegue subir porque tem a fobia. Aí que a gente tem a diferença já. Medo todo mundo tem, é normal ter medo. Você tem medo, evolutivamente, quem continuou vivo foi quem tinha medo. O homem da caverna, que era muito, que não se preocupava, acabava morrendo. Então a gente tem o gene da preocupação, precisa para manter a nossa vida a salvo. Quando isso fica exagerado, é que vira uma fobia. Então é normal a gente ter medo de altura, a gente ter medo de cobra, ter medo de aranha, porque pode realmente acontecer um dano. Só que tem pessoas que não que veem na televisão e ficam apavoradas. Ou tem pessoas que, se souber que tem uma aranha, pode ser uma aranha muito pequenininha, sai correndo. Aí, quando é um animal que é potencialmente até perigoso, ainda a pessoa compreende um pouquinho melhor. E quando é barata? A barata não vai te fazer nada, não vai acontecer alguma coisa perigosa sendo uma barata. Mas muita gente tem fobia de barata, fobia de não conseguir, de sair longe, de gritar, de fazer escândalo. Barata, sapo. É muito comum também que a pessoa tenha fobia de sapo, mesmo pererequinha, aqueles sapinhos bem pequenininhos, e as pessoas têm uma reação muito grande, que atrapalha. Já tive muitos pacientes que não vão em sítio, em locais onde pode, por um acaso, estar caminhando e ter um sapo. Ou pode entrar dentro de casa, que é normal em sítio, entrar aquelas pererequinhas, aqueles sapinhos, a pessoa não vai, evita de ir. Eu te pergunto assim, quais as reações que a pessoa tem, assim, quando é medo, quando é fobia, o que acontece? Então, no medo, vai ter uma ativação do nosso sistema nervoso simpático, que é aquela parte do sistema nervoso que vai fazer o nosso coração ficar acelerado, vai fazer a mão ficar suada, faz os pelos eriçarem, vai fazer os nossos olhos ficarem arregalados. Isso acontece tanto no medo quanto na fobia. Porém, na fobia é muito grande. A reação é desproporcional ao tamanho daquele medo. Ótimo, eu vi uma aranha, uma armadeira, que eu sei que eu tenho que ficar longe. Isso vai me acontecer e eu vou sair de perto, vou ver que jeito eu mato. Se é alguém que tem fobia, isso fica muito grande. A pessoa se sente muito mal, coração acelerado, todas essas outras que eu falei, olhos arregalados, suor nas mãos, é muito comum, perna tremendo, e a pessoa te fala que o coração parece que vai sair pela boca. Então, esse tipo de reflexo na fobia é muito grande, tão grande que leva a uma evitação quase total do objeto fóbico. Se tem medo de dentista, não vai ir ao dentista. Se tem medo de dirigir, não vai nem sentar no carro. As pessoas evitam aquilo que lhe dá medo, porque não é um medinho qualquer, é um medo que lá dentro, lá na amígdala cerebral, vai dizer que a sua vida está em risco por causa daquele medo. Apesar de, na grande maioria das vezes, a sua vida não estar em risco. Só que aconteceu um registro, geralmente muito antigo, de época de criança, adolescente, que te falou, olha, não chega perto disso porque pode te matar. E não mata, mas a pessoa
acredita e tem uma sensação de que vai morrer mesmo. Por causa de Se alguma aqui- experiência que ela teve de risco ou não? Vou contar uma então que foi muito legal. Eu estava dando um curso em Curitiba, eu morei 20 anos em Curitiba, não tem nem um ano que eu voltei para Novo Hamburgo, e eu estava dando um curso para dentistas sobre como fazer manejo de paciente ansioso e fóbico. E entre os dentistas que estavam lá, eu fui fazer uma demonstração e pedi se alguém tinha alguma fobia. Sempre tem. Quando faço palestra ou dou curso, é só você perguntar que muita gente levanta a mão. Cobra, sapo, barata. E ele tinha medo de aranha. Esse dentista tinha medo de aranha e contou que ele sabia porque ele tinha medo. É normal as pessoas terem uma cena. Eu sei porque eu tenho medo. Porque ele estava na casa de uma tia, no sítio, e essa tia trouxe uns sucos para eles. E é tão engraçado que coisas que a gente tem medo, você sabe os detalhes. Ele sabia a cor do copo, sabia como era, e ele tinha uns 8 anos quando aconteceu. Hoje devia ter perto de 50, 40 e poucos. A tia serviu o suco, ele e os primos pegaram e ele tomou um tanto do suco e colocou o copo. E quando ele tomou a última parte do suco, tinha uma aranha. Olha o azar, gente. Até da gente imaginar, né? Tinha uma aranha grande, porque ficou no fundo. Ela ficou presa no fundo do copo. E quando ele tomou, ele deu de cara com aquela aranha. Até assim, tem que ter fobia mesmo. E quando ele baixou o copo, que ele jogou, né, o copo por causa da aranha, ele nunca mais teve sossego, sempre achando que ia ter alguma aranha por perto. Com isso, muitas outras experiências ele teve, porque é uma coisa engraçadíssima. Quem tem medo, vigia. Quem tem medo, vigia mais. Se o cara tem medo de aranha, ele já vai ficar pensando que nessa frestinha aqui do chão, que nessa cadeira onde pode ter uma aranha, e daqui a pouco ele vai ver mais aranhas do que quem não tem medo. Quem não tem medo não está nem prestando atenção. A gente deixa passar e a pessoa vigia. Então ele tinha um monte de histórias de aranha, mas aquela era a primeira história, a história mais forte. Depois disso, ele nunca mais vestiu uma roupa, tirava do guarda-roupa e sacudia para ver se tinha aranha. A cama, antes dele deitar, ele levantava as cobertas, olhava embaixo por causa da aranha, e a pessoa não se dá conta. Você vai vivendo em torno disso, assim, vai também. vivendo, sempre foi assim, você vai vivendo. E nesse curso a gente fez, eu precisava, né, de alguém para fazer uma demonstração, eu fiz uma demonstração nele de manhã. E foi super bem, assim, ele foi para casa almoçar, a gente fez um intervalo, ele almoçou, e quando ele voltou, ele chegou feliz da vida, acho que por isso que eu gosto, porque dá uma diferença na vida da pessoa, e ele chegou dizendo, eu tenho que contar uma coisa. Eu hoje, quando cheguei em casa, fui trocar de roupa, que eu estava mais social, fui colocar um tênis, e quando eu vi, eu calcei o tênis sem bater, sem virar o tênis e bater, para ver se não tinha uma aranha dentro. E dali em diante, depois eu conversei com ele depois, nunca mais precisou ficar mexendo nas coisas, E também a aranha não aparece mais para ele. Sim, quando ele fica procurando, ela vai aparecer. Que você não aparece, né? Não aparece tanto. Então é comum as pessoas dizerem, aonde eu vou aparece uma barata. Se a barata vai ir para cima de alguém, vai voar em cima de alguém, é em cima de mim. Você acaba atraindo. Então isso é uma coisa normal que acontece, que geralmente tem uma cena. Não que eu precise da cena para tratar. A gente não precisa, consegue tratar de qualquer maneira. Mas a maioria das pessoas lembra-me quando eu era pequeno, meu tio era muito brincalhão, e ele pegou uma barata na mão e jogou em mim. Ah, fulano eu estava andando pelo campo e tinha uma cobra e eu quase pisei. As pessoas costumam ter alguma lembrança. E por que em criança isso fica pior assim? Porque a criança não tem o nosso discernimento.
ainda. O cérebro também está em formação e ela faz um mandato. Ela pensa, nunca mais na minha vida eu vou passar por isso novamente. E o hipocampo da gente, que é onde guarda as memórias, guarda essa memória como uma memória privilegiada, porque acha que tem a ver com a nossa sobrevivência. Então, a pessoa lembra claramente e fica uma memória de longuíssima duração. Essas memórias traumáticas de criança. Não só de criança, adultos. Ontem mesmo eu estava vendo, domingo e ontem passou, de uns pesquisadores da PUC que colocaram crianças que tinham violência na escola, que tinha tiroteio, colocaram luz para fazer tomografias, para ver o cérebro, e viram o que quem estuda trauma já sabe há muito tempo. O cérebro das crianças que são continuamente expostas a situações difíceis, ele modifica e essas memórias ficam enraizadas lá. É difícil depois de você tirar. Tem que fazer tratamento, mas fica traumatizado mesmo. E estava super famoso esse estudo aqui de Porto Alegre, olha que legal, mostrando que isso tem, até na vida adulta, vai ter problemas. Fobia é um deles, que é o nosso assunto de hoje. Em adulto pode acontecer também o estresse pós-traumático. Você tem um assalto, a pessoa botou a arma em você. Depois você fica tendo flashbacks daquilo, fica lembrando, que não consegue dormir, tem pesadelos, que ele é diferente da fobia, mas o tratamento é parecido. É mais difícil de processar, assim, esse tipo de... Nossa, é difícil de processar, por isso que eu gosto dessas... Tem muitas terapias que que ajudam o paciente nesse sentido. Eu gosto dessas mais corporais, algumas outras que eu uso, e da hipnose, porque consegue chegar em partes do cérebro mais profundas. Se a minha mão aqui fosse o nosso cérebro, essa parte de fora mais nova, que é o que pensa, é o nosso córtex cerebral, ela evolutivamente ela é nova. O sistema límbico, que é aqui dentro, onde tem as nossas emoções, que é só de mamíferos em diante que tem, é onde fica guardado essas memórias, como a memória de você apresentando na escola e o seu coleguinha, que era seu amigão, você engasgou e o seu coleguinha riu. E você pensou, nunca mais na minha vida eu vou ficar na frente de ninguém para não passar por essa vergonha novamente. Então vem aqui. Por isso que a hipnose ajuda muito, porque consegue chegar mais profundamente lá dentro do cérebro do que as terapias de fala. Também uso também, mas um pouquinho mais adiante, porque com a hipnose, com umas outras técnicas muito boas que tem, a gente consegue baixar o medo que a pessoa sente. E depois, se ela tem um medo 10, é muito mais difícil ela enfrentar um medo 10 do que ela enfrentar um medo 5 na hora de enfrentar. Então a gente vai dando uma baixada e a pessoa mesmo diz, nossa, eu consegui, eu sentei no carro. Sentei no carro, coloquei a mão e meu coração nem parecia que ia sair pela boca. Aí é mais fácil de você ir para a segunda parte, ligar e dirigir ali em volta da sua quadra. Vai indo aos pouquinhos. Vai indo aos poucos. Bom, e Daniela, a gente recebeu uma pergunta. Sim. E também lembrando que quem tiver alguma pergunta, é só mandar aqui nos comentários aqui embaixo. É da Suzana Oliveira. Ela mandou o seguinte: eu morro de medo de pererequinha, o que devo fazer? Entendo essa fobia. Então, Suzana, tem muitas técnicas que ajudam as pessoas que têm esse tipo de medo. Lá eu tenho até um canal no YouTube, se você colocar lá Daniela Franzen, tem uma playlist com vídeos para pacientes. Nesses vídeos para pacientes tem algumas técnicas que te ajudam com esse medo das pererequinhas. E aqui em Novo Hamburgo,
tendo muita gente no meu consultório mesmo que, poxa vida, as pessoas elas não sabem direito aonde procurar, o que procurar quando elas têm as fobias. E essa aqui é a minha especialidade, o que eu faço é tratar fobia. Então, se você quiser ver como funciona, entra lá no canal do YouTube, Daniela Franzen, e vê na playlist Vídeos para Pacientes e começa a fazer algumas experiências para você ver como já vai começando a melhorar. E se eu te perguntar assim, a sessão de hipnose, como é que ela funciona? Tem uma parte de conversa, elementos que tu utiliza, como é que funciona? Sim, tem uma parte onde eu preciso saber a história da sua fobia. Se você sabe quando começou, quando que acontece, porque como você falou, na fobia de dentista, pode ser de um monte de coisa. Tem gente que não gosta da anestesia, mas depois que anestesiou, ótimo, pode fazer o que quiser que não tem problema. E eu preciso então saber qual é o medo. É engraçado porque parece que quem tem medo de dirigir tem só medo de dirigir, mas não é. Tem pacientes que conseguem dirigir na cidade e não conseguem dirigir na estrada. Outros que conseguem dirigir normalmente se não tiver engarrafamento, mas se tiver engarrafamento a pessoa não consegue dirigir. Então eu preciso ali no primeiro contato saber exatamente qual é o medo que você tem. E em segundo, saber aonde que esse medo, como que esse medo é para você. Também é diferente. Tem gente que o medo parece que vai sair pela boca, ou o coração aperta, dá uma angústia no peito, esses são bem comuns, pernas moles, frio na barriga. Cada pessoa tem um lugar diferente no corpo onde isso se faz. E é mais fácil para mim saber corporalmente, porque é de sistema nervoso autônomo, a gente não controla. Esse medo é muito difícil de controlar, por isso que vira fobia. Se a pessoa pudesse, ela iria falar na frente de todo mundo, ela iria dirigir, ela não consegue. Então, aonde ele fica no corpo me ajuda também a chegar um pouquinho mais profundo, ali no cérebro, nos lugares aonde esse medo ficou incutido. Numa primeira parte da sessão a gente faz isso e na segunda parte aí é onde entram as técnicas mesmo. Muitas vezes são técnicas de hipnose, outras vezes tem outras técnicas que também me ajudam muito a dessensibilizar esses medos. E aí, pessoal, hipnose é interessante porque ao mesmo tempo que atrai muita gente, nossa, eu quero fazer hipnose, repele outros tantos. Sim, já fico imaginando aquela do pêndulo, a pessoa olhando. Que tem medo de fazer hipnose. Gente, se você tem um profissional que estudou isso, que é competente, que sabe o que está fazendo, hipnose é muito gostoso. Isso que as pessoas dizem, depois que a gente faz a conversa, aonde se ouve tudo, você ouve, sabe em volta se teve algum barulho, a gente não fica apagado quando faz hipnose, a gente sabe o que aconteceu em volta, só que é mais tranquilo, a pessoa é um relaxamento diferente que ela sente. A hipnose que eu gosto chama hipnose ericksoniana. É um tipo que que o criador foi Milton Erickson, que era uma pessoa excelente, um psiquiatra americano que fazia conversa hipnótica. Então, muitas vezes a pessoa nem fechava os olhos para conseguir melhorar dos seus problemas. E esse é o tipo de hipnose que eu gosto e é o que precisa. Não precisa que a pessoa faça um transe profundo, fique muito tempo lá em transe, não precisa. E a pessoa vê isso, porque em seguida, com algumas sessões, ela já começa a notar a diferença. Eu não consigo dizer ao certo quantas sessões, porque a demanda de cada pessoa é diferente. Mas, olha, a gente costuma fazer entre 3 a 5 sessões, a pessoa já nota uma diferença boa. E de quanto tempo essas na sessões, fobia? mais ou menos? De 1 hora.
sessão de 1 hora, não precisa ser muito mais demorado do que isso não. Tem uns exercícios para casa, tem uns exercícios que a pessoa faz quando ela precisa e costuma ser, nossa, muito bom mesmo. Eu tenho no meu caso, um dos meus casos mais legais, a paciente tinha medo de dentista, procurou porque tinha medo de dentista e a gente resolveu o medo de dentista e ela chegou com o marido na sessão para me conhecer lá em Curitiba ainda e ela falou que eu disse, ótimo, então agora a gente ainda tem uma sessão, quer dar uma reforçada, né, do medo de dentista? Ela disse, não preciso mais, que do medo de dentista, eu não tenho mais medo de dentista. E eu atendi 3 anos mais ela, e ela não teve mais o medo, nunca mais mesmo. E ela disse, viu que o meu marido está feliz ali na sala de espera? Eu disse, nossa, eu vi, né, que seu marido tá feliz. É porque agora eu vou ter filho, a gente vai ter filho. Nossa, que parabéns, né, que vocês vão ter filho. Porque eu fui descobrir que eu não tinha filho, porque eu tinha medo, o medo dela era injeção. Injeção de qualquer tipo, tira sangue, ela tinha 30 anos, nunca tinha feito exames de sangue. Imagina. Nunca tinha feito vacina nenhuma. Que ela tinha muito medo. E foi ter filho depois e descobriu que não tinha filho porque não suportava a ideia de ter que fazer uma cesariana, de ter que tirar sangue para fazer exame. Então, às vezes, as pessoas mudam a vida. Isso que me fez trocar de profissão. Estavam se que limitando, na época, né? Eu ainda fazia as 2 coisas, ainda era dentista. E porque eu vi que liberta a pessoa, fica mais livre. E quando a pessoa chega lá e achou que nunca ia dirigir na vida, que nunca ia conseguir falar tranquilo em público e ela consegue, é como se abrisse uma porta para muito mais coisas na sua vida que você não faz e quem sabe você consegue, não é fazer, se venceu uma limitação tão grande quanto é a fobia. E para a pessoa que tem a fobia, qual é a sensação? E, tipo, como se sente com relação aos outros também? Porque normalmente a gente não sai contando que tem medo disso, medo daquilo. É verdade. Eu tenho alguns pacientes que eu atendi que a gente faz uma máscara, né, social. Você precisa, no trabalho, em casa, ainda mais homem, precisa ser forte, precisa dar conta de tudo. E a pessoa sofre a cada vez. Já presenciei algumas pessoas que de tanto se expor acabou passando, mas as fobias grandes mesmo, a pessoa fica muito tempo sofrendo. Eu tive um paciente com medo de falar em público que ia para o trabalho todos os dias pensando que aquele dia ele ia ter que falar com 5 pessoas na frente, com a equipe dele, e passava muito mal. Uma coisa comum também de quem tem medo de falar em público você vai num curso. Então você foi num curso aqui do jornal, que te ofereceu, você foi no curso e você tem medo de falar em público. Aquele momento inicial, agora cada um vai dizer seu nome e vai se apresentar, que pra gente que não tem fobia, você nem fica pensando nisso, você pensa no máximo, vou dizer, eu sou Daniela. A pessoa quase morre, imaginando que vai ter que dizer o nome. Uma paciente minha também, que foi online até, olha que interessante, que funciona mesmo à distância. Essa minha paciente era de Toledo, no Paraná. Ela era dentista também, eu a conhecia, e ela precisou fazer uma prova para dar aula numa universidade lá de Maringá, eu acho, eu não lembro agora de onde era. E ela ficou tão nervosa que mesmo ela já tendo dado aula antes, ela ficou tão nervosa que ela tinha 30 minutos para dar aula, ela deu em 20 e não arrumou mais o que falar nos outros 10 minutos. E eu atendi e ela contava, era isso, Dani, sabe, quando eu vi que começou a melhorar, que eu ia num curso de fazer bolacha na cidade lá, ela tem filho pequeno, foi num curso. E
E antes eu não iria, porque no começo as pessoas, a professora sempre diz, fala seu nome, o que você faz. E eu não suportava passar por aquele comecinho. E agora melhorou, tá bem, fala em público. Era mesmo alguma coisa de criança que com ela, que ali. ficou presa e daí depois resolveu. Hoje o Conselho de Psicologia, eu tenho um site que é www.semfobia.com.br e eu posso fazer atendimento breves e focados em no máximo 20 sessões, que geralmente a gente não chega mesmo em 20 sessões, aprovado pelo CFP, pelo Conselho Federal de Psicologia. Legal, não precisa nem ir até o consultório, pode não fazer de casa. E tem gente que não sai mesmo, é muito difícil de sair. Por causa de alguma fobia, não precisa nem sair de casa, é só entrar na internet. E bom, para finalizar então, eu queria que tu me contasse quais as fobias mais estranhas assim que já chegaram para ti. Tá, tem... Eu acho até que ela está mais comum um pouco por causa de um seriado do Netflix. Esqueci o nome do seriado, mas já peguei fobia de buraquinho. Sabe, buraquinho, coisas esburacadas, tipo ali o computador, que tem aqueles, parece favo de mel, que fica de buraquinho. Tem gente que tem pavor desses buraquinhos. Já tive também, que eu achava que era só no DSM, lá no livro dos transtornos psiquiátricos, mas não é. Tem pessoas que têm fobia de escrever em público. Não conseguem escrever de maneira nenhuma se tiver alguém olhando. Aí você pensa que se você vai... jornalista. Não pode ser jornalista. Não pode vender nada, porque se você tem que ir lá no cartório e fazer uma assinatura na frente do escrivão. Ou essa foi uma fobia bem difícil. E tenho, já peguei fobia, essa é muito diferente. Fobia de oriental. Parece, não é preconceito. Ela teve um susto muito, muito grande com uma senhora chinesa, daquelas lojas dos chineses, cheio de coisa, tipo R$1,99. Assim, ela estava na loja e ela viu uma senhorinha, quando ela tinha uns 6 anos, uma senhora bem velhinha, meio carquilhadinha assim, e ela, na cabeça dela de criança, ela achou que era uma bruxa, a senhora do olho puxado. E daquele momento em diante, ela nunca mais conseguiu ficar. Ela tinha vizinhos no prédio que eram orientais, ela não entrava no elevador quando tinha gente de olho puxado. Ela não entrava numa sala onde tivesse oriental. E ela não atendia, assim, pessoas que tivessem o olho puxado. E levou muito tempo para contar para os pais, porque todo mundo acha que como assim, né? Que como assim que isso vai acontecer? E que é preconceito. E não era preconceito, era fobia, porque depois ela fez uma terapia por conta de exposição, ela foi em lugares onde tinha, mas sempre com o coração, então melhorou um pouco e depois a gente tratou. E aí melhorou. Ela pode ir para o Japão, China agora pode viajar. Olha, eu falei de liberdade, é isso, né? Pode viajar. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Gabriel. Sim. Tem gente que tem medo de ver o extrato bancário. Esse aí deve ser um medo que ali no final do mês deve ser uma tensão. Medo comum, né? Medo muito comum. Legal. Certinho, Daniela, muito obrigada pela tua vinda aqui, pela tua atenção, por esclarecer as nossas dúvidas. Né? Seja sempre bem-vinda aqui no Caderno Viver com Saúde. Muito obrigada.